Oi, gente, tudo bem com vocês? Com certeza eu espero que vocês estejam ótimos. Vamos para mais um podcast? Mas antes da gente começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que neste exato momento mais de 12 milhões de pessoas estão participando de um consórcio? Isso mesmo, nós estamos falando hoje de um mercado que movimenta grandiosidades, tanto no nosso cenário de seguros quanto em vários outros. Em 2025, o segmento arrecadou 5,16 milhões de vendas em cotas. E nisso aí você com certeza já deve estar pensando, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Estamos falando de um crescimento de 15% a mais que 2024. E aí eu te pergunto agora, você já ouviu falar em consórcio? Entende o que é consórcio? Já pensou em fazer um consórcio? Então você vai vir comigo hoje que nós vamos contar direitinho para você o que é consórcio e como ele pode te ajudar a organizar de uma maneira inteligente as suas conquistas patrimoniais e financeiras, tá bom? Se você não me conhece, eu sou a Gi, esse é o podcast Junto Pode Mais, que faz parte do grupo MMB. E se você quiser descobrir como você pode ter uma vida, um patrimônio mais seguro, você vai escanear esse QR Code aqui e descobrir, tá bom? Mas primeiro vamos ao nosso tema. Ao meu lado, Júnior Tosta, diretor comercial, Alfa Proteções. Já veio aqui outras vezes, né, Júnior? Uma satisfação novamente te receber aqui. Júnior já veio falar em outros momentos sobre seguros, já falamos sobre regulamentação, já falamos sobre proteção, já trouxemos vários assuntos aqui junto com o Júnior para abordar para vocês. Recentemente tivemos no episódio da Potere, né, Júnior, para falar também. Então daqui a pouquinho a gente volta com você para a gente aprender um pouquinho mais nesse ponto seu aí sobre consórcio. Eu que agradeço. Rafael, eu vou até pegar uma colinha que eu tenho aqui, pessoal, sobre o Rafael, que eu achei um currículo plausível, Rafael. Rafael Monteiro, empresário do ramo de consórcio e seguros, com habilitação na Escola Nacional de Seguros e com 17 anos de atuação no mercado. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Goiás, certo? MBA em Gestão de Negócios e consultor do time Elite da Porto Bank. É muita coisa, viu, Rafael? Currículo. Que currículo! Talvez é um pezinho na estrada aí, né? Sempre com especializações voltadas para o mercado, que desde quando eu comecei foi um mercado que me abraçou e estamos aí até hoje na luta, né? E hoje com os TIs trabalhando muito ali com o propósito, né, de contribuir ali com a formação e proteção de patrimônio das pessoas. Maravilha! Na minha frente, Silvana também, um currículo aí que hoje vocês vão entender por que essas três figuras vai esclarecer de vez para você por que o consórcio é um caminho estratégico e inteligente, tá bom? Silvana Costa, 41 anos, empresária, sócia da Pimenta e Nogueira, corretora de seguros. Conta pra gente depois um pouquinho, tá bom? Empresária consolidada há mais de 25 anos no mercado segurador. E além de tudo isso, advogada. Exatamente. Mãe. Mãe de 2 filhos. E a minha formação acadêmica veio justamente para compor e atender melhor os nossos clientes, né? Ótimo. Bem, vamos lá que o pessoal que está nos assistindo já deve estar aí ansioso, porque provavelmente grande parte de vocês em algum momento já ouviu falar em consórcio, já recebeu alguma proposta de consórcio, mas por uma insegurança de talvez não entender tão bem, não avançou, ou ficou naquela insegurança, será mesmo que no final isso dá certo? Eu gostaria, Rafael, vou começar com você, que você nos contasse, nos definisse o que é o consórcio hoje. Até inicialmente agradecer pela oportunidade, né, do convite que vocês fizeram para nós, para a gente estar falando sobre o assunto, que é um assunto que hoje está muito em evidência, né, um assunto que é muito importante, que a gente deixa de trazer a imagem do consórcio só como um produto ali financeiro para aquisição de bens, né? O consórcio ele se torna um caminho ali para
o planejamento patrimonial, onde a pessoa ela vai utilizar, né, várias estratégias para conseguir fazer, como diz, conquista de patrimônio e até, né, dependendo do tipo de uso do consórcio, trazer como ferramenta para investimento. Então, hoje é um produto que ele é muito flexível, né? Então, a gente fica muito feliz assim, poder estar contribuindo com o mercado, né, e disseminando essa cultura, né, do planejamento, né, que, querendo ou não, acaba que hoje, né, culturalmente, né, a gente vai falar, é muito escasso, né? Então acaba que o consórcio ele vem justamente para ligar isso daí e trazer uma disciplina financeira. Ótimo. Agora, respondendo sua pergunta, Sim. O consórcio, né, para a gente entender assim, na essência principal do consórcio, ele é uma ferramenta para compra de bens. Né? Então, quando a gente vai olhar assim, a grosso modo, né, como a questão assim, da funcionalidade do consórcio, ele é para você, no caso, adquirir do patrimônio. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um terreno, né? E ele é constituído a partir de um grupo de pessoas, né, que vão ter ali, no caso, objetivos em comum, né, no caso, interesses em comum, mas acaba que com objetivos individuais também, né? E a partir, por exemplo, que esses grupos se juntam ali, né, para estar fomentando aquele grupo, fazer aquela formação daquele grupo, é feito ali, no caso, aportes mensais, e esses aportes mensais geram um fundo. E esse fundo, né, ele é gerido por uma administradora, né, que tem que ter regulação, né, fiscalização pelo Banco Central, né, para se tornar ali um processo, né, mais confiável, um processo seguro. E a partir, por exemplo, que a administradora faz a gestão desse recurso, ela vai, a partir das assembleias, distribuindo esses recursos, né? Então, todos os meses ali, né, a partir daquele recurso que foi gerado no fundo, vai fazendo a distribuição e a pessoa, os participantes vão ali conseguindo atingir os objetivos dele, comprar a casa, comprar um carro. Júnior, você tem hoje uma percepção do que mais as pessoas buscam quando vão para o consórcio? Ou é o carro, ou é o imóvel? Porque bem sabemos que o consórcio hoje, não me corrijam se eu estiver errada, hoje as pessoas conhecem bem mais pela aquisição do imóvel, certo? Do veículo, quando a gente fala ali o carro, moto, mas sabemos que tem caminhão. Vou falar do Brasil, assim, tem mais uma preferência pelo imóvel, ou pelo carro, ou pela moto? Tem um que está mais à frente, que é mais escolhido que os outros? Eu acredito que muitas vezes o consórcio ele está atrelado àquela aquisição de um bem, que se fosse talvez adquirido de forma à vista, seria quase que impossível a aquisição. Sim. Né? E, em meu ponto de vista, o consórcio ele está mais atrelado àquele primeiro bem, aquele primeiro patrimônio, como uma ferramenta assim, de investimento, mas mais voltado para o automóvel. Mas como o Rafael falou, hoje o consórcio ele já é enxergado como uma ferramenta financeira. Então ele deixou de ter aquele viés focado no automóvel e ele tem a cada dia se tornado ocupado um espaço, sim, de ferramenta financeira, de ferramenta de investimento, de planejamento. Eu lembro muito bem que quando eu estava dentro de uma instituição financeira, uma instituição bancária, o consórcio muitas vezes ele era escolhido pelo cliente como um investimento para, de repente, aumentar a empresa, não só compor ou aumentar a frota de veículos da empresa, mas para uma construção, para aquisição de outros bens, para realmente trazer um corpo crescimento diferente, de patrimônio. um crescimento de patrimônio para a empresa mesmo. Isso é uma visão diferente, porque acredito que grande parte das pessoas ainda enxergam o consórcio como algo popular, que de repente a pessoa que quer construir um patrimônio maior não pensaria em consórcio, que o consórcio é para aquela pessoa que quer adquirir a primeira moto, né? Aquela parcela desse tamanhozinho. E aí, quando a gente vê nesses números tão expressivos do ano passado, a gente entende que o consórcio hoje atinge pessoas em vários níveis financeiros. Com certeza. Inclusive com o intuito de aumentar, né? De fortalecer o patrimônio. Sim. Né? Silvana? Sim, Rafael. Porque assim, a questão também da alta, né, do consórcio nesses últimos anos está muito ligado também com a questão da disponibilidade de crédito. Né? Então, sim. Quando a gente vai olhar ali para uma situação onde a Selic está muito alta e aí, por exemplo, para você fazer uma compra ali de um imóvel,
e as taxas de juros estarem lá nas alturas, então, obviamente, como se diz, as pessoas vão buscar ali outras alternativas, outros recursos, né? E o consórcio, ele entra justamente nisso daí, porque, por exemplo, a pessoa ela vai enxergar como um viés mais econômico, porque não tem, no caso ali, a aplicação de juros, né? Sim. E, consequentemente, fazer ali um planejamento para aquisição do patrimônio, não ficar só... Porque, na verdade, assim, não é só sobre comprar o bem, é como você vai fazer a compra do bem, né? Que é o que a gente fala do planejamento estratégico, né? Justamente. Então, assim, esse crescimento teve muito devido a essas questões, né? Principalmente sobre a escassez do crédito tradicional em relação a alta de juros, né? E até a dificuldade mesmo, né? Tem algumas pessoas que a única forma dela adquirir um bem vai ser por consórcio. Sim. Até porque conseguir um financiamento, o valor da parcela já sai do orçamento familiar, então ela vai se adaptar ao consórcio, a gente já está nesse momento, ou ela vai se adaptar ao consórcio e já começar a se programar, até quem não tem a condição de buscar um lance, aguardar a contemplação, né, por sorteio ou no decorrer do tempo, como sendo a única forma dela de adquirir o bem, ou vai continuar no aluguel, porque o tempo vai passar e se ela não se programar, ela vai ser refém, né, dessa Sim. questão cultural, né, e econômica que a gente tem visto aí. Ele pode ser enxergado também, acredito que quando você faz o compromisso com o consórcio, você faz o compromisso com as parcelas, de honrar ali mês a mês. E trazendo para esse lado da educação, como infelizmente no nosso país a gente não tem essa educação, muitas vezes vem de berço, mas não vem das nossas instituições, das escolas, é a única forma, é o único caminho, porque o financiamento tem juros, ou tem uma taxa, ou até mesmo ele não tem um financiamento aprovado. A outra opção seria à vista, ele poderia sim juntar o dinheiro por um longo período para adquirir à vista, mas o consórcio acaba sendo opção até por essas questões de educação, né? Educação financeira. Agora imagina, se já tem uma dificuldade em pagar uma parcela, imagina a acumular esse dinheiro à parte. Então, assim, culturalmente é bem mais complicado. E o nosso trabalho hoje, até eu digo em relação à consultoria mesmo, é acompanhar esse cliente. Então, o cliente que o foco dele é adquirir o primeiro bem, a gente está sempre conversando, até por alguma dificuldade mínima que seja, vou cancelar, não. Vamos ver como que vai fazer. Ficou uns 3 meses, não, vamos reativar. Vamos buscar, porque assim, o objetivo para nós não é só buscar essa venda, né? É buscar a satisfação do cliente e finalizar. Aí, quando o cliente adquire o bem, para nós é como se conquistasse também, né? Conquistando também. Vibra junto com o cliente, porque, na né? verdade, nós somos clientes também. Sim. Eu tenho os meus investimentos, o Rafael também tem os deles. No escritório, a gente foca isso com o pessoal que trabalha com a gente, porque é a forma que a gente acredita. A gente acredita. Trabalha e vive para nós, né? Exatamente. Não é algo que assim, é só mero achismo ali, não. É algo que a gente vive na prática ali, né, na construção patrimonial. Então, acaba que quando a gente transparece isso para os clientes, né, a gente consegue ali, no caso, ser mais assertivo e estar ali com ele, né, dentro da dor do cliente ali, para entender qual que é a necessidade dele. E é aquele negócio, né, o sonho do cliente torna o nosso objetivo, né? Exatamente. Fala, né? E muito se fala que é o momento, né? É o momento. Mas sempre foi o momento. O consórcio sempre foi a melhor ferramenta. Sempre foi o meio mais fácil economicamente de adquirir. Então, assim, é só mudar, aproveitar o momento. Eu acredito que a gente precisa ter mais divulgação, mas que o momento dele não passa. Porque sempre é a melhor forma, né? Então, a gente tem buscado isso. Esse momento não no sentido de que ele é bom só hoje, não. É um momento que está sendo discutido e que a gente consegue levar essa informação e ser mais bem recepcionado. Porque, culturalmente, o consórcio só entende, consórcio de alto. Vou trocar o carro. Nem vou trocar de carro. Então, assim, buscava muito isso. E hoje é uma realidade para muitas famílias, né, no sentido imobiliário mesmo. Sim. Além de investimento, a gente tem investidor fora do Brasil que tem feito consórcio justamente pensando nisso, em investir aqui no Brasil. Então, são N formas. Assim. Eu percebo, até no meio que eu convivo, que as pessoas geram um certo conflito de entendimento entre consórcio e financiamento.
Que no fundo, o que eles só entendem que eu vou entregar o meu dinheiro para alguma coisa e no fim eu estou adquirindo um bem. Mas eu ainda percebo pessoas que têm um baixíssimo conhecimento sobre essa diferenciação e qual é o melhor caminho de acordo com a realidade dela. Essas pessoas geralmente são pessoas que têm ali a sua renda através de um salário, né? Colocar aí, vou cogitar aí uma renda de até R$4.000, mas que ainda se percebem assim naquela dúvida, se eu me mover, adquirir um bem, eu vou fazer um financiamento ou eu vou fazer um consórcio? Eu ainda encontro pessoas assim próximas a mim com essa dúvida se o financiamento é melhor ou se o consórcio é melhor. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa com um salário de R$4.000, ela consegue fazer um financiamento para adquirir um imóvel de 200. Porque hoje a parcela de um financiamento de 200 mil é R$3.500. Vai com um pouco acima da realidade dela. Acima da realidade. Na verdade, ela não vai nem conseguir, né? Seguindo regra de 30% de renda. Vai encaixar no valor que ela recebe um financiamento de 200 mil. Então, assim, ela... Já no consórcio, você já consegue, por exemplo, fazer estratégias, inclusive... focada aí na questão da aquisição do primeiro imóvel, né? Às vezes a pessoa já tem ali um compromisso, que ela paga um aluguel, já tem uma renda baixa. Sim. E, consequentemente, ela quer mudar aquela realidade. Só que ela sabe também, quando diz que não é da noite para o dia ali que acontece. E por mais que a gente tenha uma cultura do imediatismo, e eu acho que, assim, por isso que muita gente, né, recorre ali ao financiamento, eu acredito, assim, que tanto o financiamento quanto o consórcio tem que ser analisado ali de acordo com o seu momento, né? O que vai se encaixar melhor ali para a sua estratégia. Todas elas vão ter seu pró e seu contra, comprar à vista também tem seu pró e seu contra, então tudo tem que ser analisado ali as diferenças entre elas. E aí, por exemplo, essa pessoa que às vezes ela está fazendo esse planejamento, né, e ela às vezes não consegue, né, ter uma liberação de um crédito, ali, de um financiamento, ela tem uma certa urgência, mas às vezes ela não consegue sair dessa realidade, o consórcio ele vem ali, no caso, para auxiliar essa pessoa, porque tem estratégias hoje de meia parcela, por exemplo, que a pessoa junto com o aluguel ali, ela paga uma parcela baratinha, que ela é reduzida até a contemplação. A partir que ela tem a contemplação, ela compra o imóvel dela e vai parar de pagar o aluguel. Então, automaticamente essa parcela vai, né, ter um aumento, né, esse redutor até a contemplação, mas ela, no caso, já vai estar pagando ali seu próprio bem, né? E aí ela deixa de pagar o aluguel e começa a fomentar patrimônio, né? Criar patrimônio, né? Então, assim, é uma ferramenta, né, que no caso ela também é utilizada para esse cenário, para a pessoa conseguir sair ali daquele estado. Eu sempre gosto de ligar o consórcio assim, em questão de planejamento, né? O consórcio está totalmente ligado à questão de planejamento, porque quando você inicia aqui, você está criando um cenário estipulado dentro de um prazo. Sim. Que é o prazo ali do contrato, né? Geralmente para um consórcio de imóvel de 200 meses. Então você sabe que naquele período ali você vai acontecer tem um compromisso de você ter a contemplação. E o mais tardar vai ser esse prazo maior. E o consórcio você vai usar o quê? Você vai usar o tempo a seu favor, porque o tempo vai passar. Né? Eu falo assim, por exemplo, meu filho hoje já vai fazendo 4 anos, já vai fazendo 5 anos. Meu casamento foi há 10 anos atrás. Você começa assim a pensar o tanto que o tempo passa rápido. E quando você começa a olhar assim, eu tenho compromissos financeiros, né? E eu tenho, no caso, por exemplo, minha renda, e eu não consigo ver para onde que ela está indo, acaba que você às vezes fica numa situação assim, tá, e o que está acontecendo com o meu dinheiro, né? O tempo vai chegar do mesmo jeito. Vai passar do mesmo jeito. E o consórcio, ele vai te trazer, por exemplo, um objetivo. Então, tá muito ligado ao que você também pretende. Por exemplo, eu quero, né, daqui X anos, né, ter um patrimônio assim assado. Nem que seja, né, um aumento ali de uma casa, a família cresceu, eu quero uma casa maior, né? Eu quero agora começar a ter uma renda passiva, eu quero construir patrimônio, né? Então o consórcio ele vai te trazer o quê? Previsibilidade para isso daí dentro daquele espaço de tempo. Só que aí tem um fator, por exemplo, que ainda o consórcio tem essa vantagem, que é diferente de outras formas de investimento, que enquanto você está pagando ali as parcelas, você, no caso, participa das assembleias, né, e concorre aos sorteios. Sim. Hoje é utilizado a estação da Loteria Federal, né, para ter uma
uma segurança, mais uma transparência, né? E aí, automaticamente, a partir que você é sorteado, você pode ser sorteado ali no primeiro mês, no segundo, com 5 anos. Pode nesse ter múltiplo, ponto, pode também, mas pode Rafael, ter essa possibilidade de trazer essa conquista antes. nesse ponto, o fator sorte existe mesmo? Com certeza. Na verdade, o que O existe sorteio é o fator sorte, né? O fator sorte e o fator azar. O fator azar trabalha quando a pessoa é sorteada e ela não está em dias. Você imaginou passar por uma situação tem esse outro lado também, Sim, né? Acontece. Infelizmente acontece. Porque Então, para você ter direito, né, a apropriada contemplação, você tem que estar participando do grupo. Você tem que ter contribuído, Sim. no caso, para participar. Porque, na verdade, por ser um grupo de pessoas que estão contribuindo, é uma forma de ser justo com o grupo, né? Lógico. Poxa, se eu estou aqui... todos que vai ser disposto para um. Para vários, no caso, né? Porque a contemplação ela não acontece para uma pessoa só. Porque é o valor total ali dos pagamentos que vai gerando a distribuição da carta de crédito para cada um. Então, se eu não colaborei com aquele potinho, vamos chamar assim, como que eu vou receber desse mesmo potinho? Então, eu preciso estar adimplente. Sim, com certeza. Os pagamentos sempre certinhos. Eu vi recentemente, agora, semana passada, estava em casa assistindo jornal, né? Um grupo fez lá um bolão da Mega Sena, né? Fizeram um bolão. E aí quem organizou estabeleceu lá um horário para os participantes fazerem o pagamento. E, se eu não me engano, mas eu dou quase uma certeza, no jornal mencionou que isso já estava numa instância ali jurídica. O grupo ganhou, o bolão deu certo, mas uma pessoa que estava no grupo, ele estava inserido no grupo do WhatsApp, sabia o valor, teve acesso à informação do horário, mas ele fez o Pix atrasado depois do tempo determinado. E aí o grupo não concordou, já que todos cumpriram o compromisso, né, de ir lá até X horário e fazer o Pix, e o grupo não concordou. E ele está movendo uma ação, porque o pagamento aconteceu de certa maneira, né? O pagamento foi recebido. Em atraso, mas foi recebido. O não pagamento dele prejudicou adquirir mais alguma coisa? Uma coisa que a gente tem que pensar. Quero mais para mim, né? Os números dele não foram sorteados. Não estou decidindo nada aqui. Eu acho que tem que ser analisado da mesma forma do consórcio. O meu não pagamento prejudicou alguém, que o valor poderia, talvez faltou R$500 para contemplar mais um, e é justamente os meus 500 que eu não paguei. Então, o fator eu não ter feito a minha parte atrapalhou o andamento de tudo. Então, eu imagino que seja mais ou menos esse Sim, sentido. A frustração foi geral. Mas se for no grupo de amigos, ele tá com os amigos assim. Eu acho que não serve até porque foi... Como bem o jornal destacou, o próprio grupo não concordou, já que todo mundo fez bonitinho, já que ele não fez, né? E a gente estamos falando aí de um valor que passa de 100 mil, nessa brincadeira lá, né? Enfim, Rafael me colocou aqui um ponto importante, que o tempo interfere, é um fator estratégico e determinante para quem escolhe o caminho do consórcio. Com né? certeza, Juliane. Até quando a gente vai fazer as reuniões com os clientes, a gente gosta de deixar bem claro essa relação entre tempo, né, e recurso, porque o consórcio é uma ferramenta de planejamento, né? Então, Sim. Por mais que, por exemplo, ele visa ali o médio e longo prazo, mas ele é possível de você conseguir trabalhar também no curto prazo, no curtíssimo prazo, né? Então, tudo vai depender o quê? Dessa baliza entre os dois. Porque, por exemplo, vamos pensar que é como se fosse uma barra, assim, onde no meio que é dividido entre tempo, né, e recurso. E quanto menos tempo você tem que ter mais recurso. Quanto menos recurso você tem que ter mais tempo. Então, basicamente, como se diz, está totalmente ligado. São situações assim que, por exemplo, o cliente, às vezes, ele chega ali e fala assim, eu preciso para ontem, né? Muitas das vezes, a gente até dá conversa com ele e fala assim, olha, talvez não vai ser o produto para você. Tal. Hoje, o que vai suprir uma necessidade de urgência é um financiamento. Né? Vai depender do recurso que ele tem ali, né, e tudo mais. E, às vezes, até, talvez, na análise do crédito, o financiamento não aprova e talvez seja o único caminho para ele também. Né? Sim. Mas, a partir que esse cliente ele chega com uma demanda, né, de urgência, e ele tem pouco tempo, a gente, no caso, já alerta. Fala assim, olha, para você conseguir, no caso, trabalhar o produto e não se frustrar, porque eu acho que hoje
um dos maiores problemas que tem é a falta de clareza na hora que Com certeza. Você está compra, né? conversando ali com o vendedor, né, o consultor. E isso daí às vezes acaba frustrando o cliente, porque ele vem com uma expectativa, né, de comprar o imóvel, de sair do aluguel, de fazer uma aquisição ali patrimonial, e às vezes ele não consegue cumprir, mas porque ele não está inserido ali dentro de como realmente funciona. Então, quando a gente tem essa transparência na hora de conversar com o cliente, você vai demonstrar para ele, fala assim, olha, hoje está funcionando assim assado, né, você tem que ter tal recurso, né, uma margem. A gente sempre gosta de jogar uma margem, assim, porque não valores definidos, né, porque soa muito genérico. O consórcio, você trabalha muito com... você consegue ter ali, observar um comportamento, né, do grupo, dos participantes, Sim. mas você não sabe como que vai ser as ofertas. De repente, naquele mês específico... As ofertas seriam os Vem uma lances, urgência, né, né? Pega os meses também, a diferença é bastante entre um mês e outro. Às vezes, por exemplo, você faz um planejamento ali, você está observando o comportamento, e aí ofertou um lance, e quando a fé podia ter sido um lance menor, aí o cliente vai tomar a decisão, não, vou seguir, eu vou tentar arriscar um pouco menos, ou às vezes não deu certo, né, eu vou ter que ofertar ali um percentual um pouco maior. Então, como se diz, você ter ali, no caso, essa ciência, né, de como que funciona, ter essa margem, você consegue direcionar o cliente. E o cliente que às vezes, né, ele entende que o consórcio, você está usando o tempo a seu favor, automaticamente, como se diz, se você tem mais tempo, você vai conseguir trabalhar com menos recurso. Então, e é claro, né, quando a gente vai olhar assim na questão financeira, que o cliente ele tem que fazer conta, né, na hora de fazer a compra, Sim. Quem consegue se planejar, consegue comprar melhor. Né? E isso não só com consórcio. N né? situações da vida da gente, né? E aí o consórcio ele vai trazer justamente tipo assim, esse papel para a pessoa se planejar, né, visando ali aquele objetivo. Né? Então, a gente até fala, né, seu consórcio é até um educador financeiro. Porque às vezes tem cliente que a gente conversando e fala assim, não, eu mesmo vou juntar, eu mesmo vou fazer, né, como se diz, a poupança, a reserva. Poupança ali, vou colocar numa renda fixa, né? E muitas das vezes, às vezes, por exemplo, você consegue até juntar ali um recurso, só que aí na primeira oportunidade de desviar esse recurso... A primeira urgência que aparecer... Que de repente nem era uma urgência, sim, né? De repente nem era, de repente era também, acaba que... Que aconteceu até isso, eu comecei a tratar com ele num determinado momento, e aí ele queria que ele trocar o carro, né? Então... Aí não, então acho que vou fazer o financiamento, porque aí eu... Tava com pressa? Tô com pressa e tal. E aí tá, né? Voltou uns meses depois, aí procurando consórcio novamente. E na ocasião ele queria me dizer, não fez por quê? Por que não fez? Porque eu precisava dar uma entrada para comprar o carro. Então a entrada a gente pode trabalhar para contemplar a carta de crédito. E tá, tudo bem. Não, mas a entrada eu vou dar no meu financiamento. Tá, não fez. Uma próxima oportunidade a gente voltou a conversar. E aí, tem tantos meses, quantos que você já juntou para dar? Nada. Pois é, se a gente tivesse feito lá no início, você já tinha pelo menos R$3.000 já que já estava no consórcio. Sim. Então, nesse período, ele não conseguiu juntar nada, e se ele tivesse no consórcio, ele já tinha feito uma economia de R$3.000 no mínimo, pelos meses que ele estaria pagando. Então, assim, é trabalhar o tempo ao nosso favor e essa educação. Porque às vezes uma mudança pequena na rotina da familiar, você consegue trabalhar esse valor e não vai sentir, e não vai perceber. O tempo passou, você conseguiu fazer, tá juntando, tá buscando e trabalhando. A única variável entre tempo e recurso é a sorte. Então, se nesse tempo você foi contemplado. Se ele então, tem ali o controle, o planejamento Exatamente. estratégico do tempo e tem o dinheiro para se aplicar, já ouviram aquela música que fala dinheiro na mão é vendaval? Exatamente. Então, acredito fielmente que essa decisão de falar assim, não, eu não vou fazer nada, eu mesmo vou fazer o meu cofrinho, todo mês eu coloco. Não funciona. Não funciona. Não pode funcionar, mas por exemplo, teve até uma pesquisa da Datafolha que falou que a cada 10 pessoas, 7 não consegue ter, no caso, um planejamento. Uma reserva, um dinheiro ali. Conta própria, né? Isso. Então, acaba que, como se diz, você vê, é um número muito discrepante, né? Então, por exemplo, tem gente que consegue, naturalmente consegue, por exemplo, reservar um valor da sua renda
para situações emergenciais e, na verdade, isso é extremamente importante que aconteça quando a gente vai falar na questão assim, de educação financeira. É a reserva de emergência. Que a gente já tem que mudar o olhar para isso, para criar uma reserva, porque a reserva ela é muito ligada de forma individual. Tem gente que às vezes orienta ali e fala assim, você tem que guardar 6 meses do seu salário, né? Eu já costumo dizer, tipo assim, que a pessoa tem que ver qual que é o custo de vida dela ali e se planejar pelo menos para um ano, né? Baseado no custo. Então, assim, porque se acontece às vezes alguma situação, você também consegue ter um fôlego ali para sair daquilo. Então, o consórcio, ele não vai substituir outras formas de investimento, outras formas. Eu acho que eles casam, né? Então, quando a gente vai falar assim, por exemplo, a pessoa ela vai juntar a reserva dela para fazer a aquisição de um bem. Só que ela chega ali, vamos supor que ela conseguiu juntar ali o valor total para comprar um imóvel à vista, né? R$500 mil. Que é uma realidade que é bem complicada hoje de acontecer, né? Mas acontece muito, tipo assim, hoje o consórcio ele é uma ferramenta que ela é muito dinâmica, então tem muita gente que utiliza realmente para a construção patrimonial, para fazer a alavancagem, tanto de recurso financeiro quanto de patrimônio. Então, como diz, a gente fala assim, igual o consórcio, o público que já tem essa disciplina financeira, que ele já consegue, no caso, ter essa reserva, e às vezes já tem também outros patrimônios, ele não tem tanta urgência mais. É um público que às vezes ali ele já está, no caso, por exemplo, trabalhando nessa questão da construção patrimonial a favor dele, então ele entende que, por exemplo, naquele X espaço de tempo, ele vai ter mais um imóvel que vai gerar renda passiva para ele, automaticamente, né, tá ali às vezes na metade do tempo do consórcio, teve a contemplação, comprou o imóvel, e aí esse inquilino pega esse imóvel, já investe outro meio, já se torna uma autoquitação, né, e aí ele está fazendo constituição de patrimônio. Então, assim, hoje, quando a gente vai olhar na questão, assim, o consórcio como ferramenta de investimento, eu acredito que ele está totalmente ligado à diversificação. Né? É muito complicado você colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Então, quem, no caso, faz a reserva, não significa que tem que deixar de fazer a reserva para pagar o consórcio. Na verdade, você tem que, no caso, conseguir unir as duas ali para você ter um melhor aproveitamento. Tem gente que não consegue fazer a reserva, e a gente já atendeu várias pessoas que falou assim, olha, eu vou fazer, porque se eu não fizer assim, eu não consigo guardar. Porque, querendo ou não, é um compromisso com você mesmo. A partir de você ter um boleto chegando ali todo mês, né, na sua casa, na sua fatura. Então, você está ali e automaticamente você já faz aquele compromisso. Às vezes, no primeiro momento ali, pode onerar um pouquinho ali a questão da renda da pessoa, mas só que depois, passou um tempo, ela já ficou habituada, automaticamente fica ali de forma natural, a pessoa vai pagando, né, a parcela ali do consórcio, visando o quê? A construção patrimonial. Ela tem que entender que é um produto que sempre vai levar ela para o objetivo dela. Estava conversando recentemente com uma das nossas colaboradoras, né, da empresa, e ela me soltou a seguinte situação, falou assim, Milene, consórcio para mim só se já descontasse do meu salário, porque se o dinheiro cair na minha conta, vai usar. Eu falei assim, mas você acha que R$300 por mês, assim, você sente ele indo embora? Eu falei assim, se cair na minha mão, eu nem sei no que eu gastei. Estou falando de uma pessoa nova, tá bom? Zero educação financeira, considerando, né, essa fala. Tudo bem que normalmente tinha um tom de brincadeira, né? Mas o entendimento que eu tenho hoje, vendo o Rafael falando, vendo vocês falando, e o Júnior começou falando sobre isso aqui, quem já tem um senso de educação financeira, do próprio dinheiro, tem maiores possibilidades de ter conquistas e um crescimento de patrimônio. Exatamente. Igual esse caso do exemplo que o Rafael deu, ele conseguiu juntar lá 500 mil para adquirir um imóvel. Se a gente tiver a oportunidade de conversar com ele, a gente vai ajudar ele a comprar 1, 2 ou 3 e virar sócio do inquilino, por exemplo. Ele vai comprar o inquilino e vai pagar a parcela. Sim. Então, e ele vai estar dobrando o patrimônio dele, triplicando o patrimônio dele, quanto o cliente tiver. Porque, na verdade, o imóvel já, né, ele vai tendo a valorização, o cliente vai pagar, ou o inquilino vai pagar a parcela do consórcio para ele, e ele, no mesmo período de tempo, ele vai ter triplicado. Na verdade, a necessidade do cliente também, né? De repente, como a Gilene falou, esse exemplo, qual seria a necessidade dessa pessoa? Eu tenho a necessidade, talvez, de comprar uma moto, sair do transporte público e ter o meu veículo. Aí você teria 3 caminhos.
Sua moto seria o quê? 10 mil reais, por exemplo? Você pode juntar... É uma mulher, então vamos fielmente. considerar uma bis, Uma bis que não que tá seja barata. 15 mil reais. 15 mil que seja. reais. Eu tenho a primeira opção, que seria juntar, poupar esse valor. Já não é a realidade dela. Eu tenho uma segunda opção, que é fazer o financiamento. Será que o financiamento seria aprovado para essa pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não. É aquela situação, aprovou ali, mas quando vai fazer a conta, ela não está comprando uma bis mais, ela já está comprando ali Isso. O carro, até o final desse financiamento, né? E o veículo ele ainda tem uma outra variável, que é o que? Ao mesmo tempo que você está fazendo o pagamento, ele está É a desvalorizando. depreciação. Então, como você disse, acaba saindo muito mais caro, né? Então, por exemplo, às vezes, nesse cenário que você está falando, a pessoa, ela acaba fugindo para a questão do financiamento, para uma questão de imediatismo. Não, e de repente Pra a sair pessoa... daquela realidade. Sim. Não é errado, eu penso assim, como se diz, está ali e tal, mas a pessoa, ela avaliando, né, tipo assim, o que vai ser os prós e os contras, eu acho que ela consegue ter uma decisão melhor do que fazer com o recurso dela. Eu espero mais um pouquinho aqui, nessa realidade que eu tô, mas para lá na frente eu conquistar de forma consciente, sem pagar juros, né? Eu vou ter meu bem de toda forma, só que aí eu vou ter, né, pagando ali de uma forma justa, né? Não, como se diz, tornando o banco ali o sócio ali, né? Pensei numa moto, primeiro veículo, já vou conseguir um carro, né? Então são o mesmo valor. E pode ser que o consórcio para ela seja uma opção. E pode ser que, de repente, através do consórcio, ela fala, não, nem o consórcio é a minha opção. A minha opção é realmente juntar e comprar à vista. É a necessidade. Ou não ter, né? Porque Ou a gente não tá ter. vendo uma galera aí que, de repente, não tem É. esse senso de construir futuro, Sim, construir sim, patrimônio. sim. Me recordei de uma situação, essa antiga. Estava conversando com uma pessoa, Júnior, do meu convívio, e aí ela me contando, né, uma situação que passaram. O provedor da família, o pai, tinha um financiamento ativo, né, que ele pagava e tal. A família tinha 3 rendas dentro da casa, 3 rendas. A esposa também trabalhava e este meu conhecido, né, também trabalha, né. E aí o pai faleceu. E aí ficou um peso enorme, porque aí foi verificar o financiamento para dar continuidade, tal. E aí percebeu que a parcela que ele pagava no financiamento, juntando as outras 2 rendas, não dava mais conta de pagar. Sabe? Então, assim, o financiamento ainda tem aquela situação que, à medida que você faz, que essas parcelas vão crescendo, pode chegar um momento... Aí onde as pessoas se enrolam. Então, nesse momento, essa pessoa que nem sei onde que está nesse momento, estava totalmente enrolado nessa situação de financiamento. Se tivesse o seguro de vida, bem já estava lá. Resolvida essa situação. Como que fez o financiamento e não fez só o prestamento, principalmente o financiamento são 20, 30 anos. Como a gente sabe que daqui a 20, 30 anos, como a gente vai estar? Questão do fim. Não é só a morte, é invalidez ou alguma, né? Depende da situação. Um prazo muito grande. No mínimo, você tem que fazer um prestamista. No mínimo. Ou um seguro de vida à parte. Né? Para poder se prevenir, né? Do que vai acontecer lá para frente, né? Porque são riscos sociais, né? Se a gente for falar em relação a... Entrando agora nesse viés, outra frente. Acaba que, por exemplo, quando... você compra ali, na verdade quando você se estrutura ali para qualquer situação, né? Você tem aquele compromisso financeiro. Só que durante 30, 40 anos, né, tem muitas variáveis que podem acontecer, né? Então, você pode ficar doente, né? Você pode, no caso, sofrer um acidente, ficar inválido, né? E, consequentemente, né, o que é inevitável é a morte, né? A gente só não sabe quando vai acontecer, né? Então... É importante, por exemplo, né, principalmente quando está ligado ali a grandes investimentos, já ter esse olhar, né? Falar assim, se porventura vier a acontecer, né, qual será a alternativa para os meus que vão ficar? Né? Porque não é somente sobre conquistar patrimônio. Às vezes a gente, no caso, essa questão de conquista de patrimônio, mas também pensa muito no futuro ali, né, dos nossos filhos, né? Então a gente já tem que começar a olhar por essa ótica. Júnior, hoje você está à frente da Alfa Proteções, né, no núcleo ali de negócios. É importante ressaltar isso, que hoje a Alfa, ela atua em várias frentes, em soluções financeiras, patrimoniais, segurança.
E lá dentro tem essa atuação do consórcio. Sim. Né? O pessoal faz uma consultoria, aplica ali o conhecimento para quem busca, essa é a carteira de crédito, qual é o valor que cabe na sua vida, qual é o seu tempo de compromisso com esse consórcio. Hoje, Goiânia é do consórcio, Júnior? Você vê que o pessoal pensa, tem essa educação financeira ou esse pensar a médio e longo prazo, que a conquista mais direta é o consórcio, o goiano? Eu não diria o goiano, mas eu diria talvez a geração. Né? Porque nós temos, por exemplo, gerações hoje que o carro não é uma prioridade, e sim uma boa estabilidade financeira. De repente, essa pessoa que está buscando uma estabilidade financeira, ela não está pensando nem em comprar um carro ou comprar uma casa ou comprar um imóvel. E sim poupar uma reserva de emergência e tudo mais. Mas eu entendo também que Goiânia, por ter uma relação diretamente com status, com, não só em automóvel... Status, fala de ter o bem? De ter um bem, né? Porque o goiano, particularmente, não conheço muito outros lugares, mas se eu tenho um carro na garagem, dependendo do carro, ele vai dizer o que eu sou, né, basicamente. Inclusive o meu salário? Olhando especificamente para esse viés, eu diria que sim, ele está relacionado à decisão de compra, que pode ser o consórcio, pode ser o financiamento, e muitas vezes ao endividamento para ter esse bem, para manter esse padrão, para manter esse status. Essa imagem. Mas eu entendo também, Gilene, o nosso time e o Rafael, juntamente com o time da Pimenta, pode fortalecer isso. É muito mais um trabalho de catequização, é muito mais um trabalho de consultoria, de ensinamento dos profissionais relacionados nessa área, seja o consultor que vende o consórcio, seja o corretor de seguro, seja o time que trabalha dentro da corretora, em colaborar e construir um cenário diferente. Se a gente olhar, por exemplo, para a pessoa entender. Da segurança. Se a gente olhar, por exemplo, para Goiânia há cerca de 5, 6 anos atrás, nós tínhamos um histórico, por exemplo, de roubos de veículo. Esse histórico não existe hoje. Não só por isso, mas isso fez com que outras pessoas de fora do estado olhassem para Goiânia como um local para investir dinheiro, para comprar um imóvel para aluguel, para montar uma empresa, para estabelecer o seu negócio. Então, olhando para todos esses cenários, eu enxergo Goiânia como um mercado otimista, um mercado com potenciais clientes, com potenciais boas possibilidades de negócio, e o time precisa estar atento a isso, né? Não só o time, mas o mercado como um todo. E observar isso que o Rafael falou no início. De repente o cliente vai chegar lá com o nosso time na Alfa e a gente vai identificar que talvez o consórcio naquele momento não seja a opção. Poxa, eu tenho aqui a necessidade, a urgência de comprar um imóvel e o valor, de repente, que ele tem de lance não é suficiente, ou ele nem tem um valor necessário para o lance, e a gente vai tentar, de repente, ali cuidar do patrimônio do cliente até para conduzi-lo ao momento correto de tomar essa decisão. Júnior, eu percebo que os seus consultores estão quase no papel de pegar a pessoa e falar assim, deixa eu te introduzir na educação financeira. Exatamente. Deixa eu te contar aqui como cuidar do seu dinheiro. Implementação de cultura, né? Então, querendo ou não, o consultor ele tem um papel nisso aí. Você não tem ideia, por exemplo, quando o cliente ele conquista ali o objetivo dele, o tanto que, tipo assim, você recebe agradecimento e o tanto que a gente fica feliz em fazer parte disso daí, porque, na verdade, tem cliente que às vezes fala assim, cara, o consórcio para mim não foi só um produto, ele mudou a minha forma de pensar sobre como eu vou adquirir patrimônio. Então, ele se torna ali algo, tipo assim, que trabalha dentro da educação financeira da pessoa. É algo didático mesmo, assim, a pessoa começa a aprender ali, né, com aquela ferramenta. E geralmente se fez uma vez e deu certo, está dando, às vezes ele não conquistou ainda, mas ele percebeu que dá sim para direcionar essa parte da verba dele para o consórcio e que ele não está sofrendo por isso, ao contrário, né? Está ali projetando uma conquista futura. Quando ele percebe que está dando certo, está fazendo de um carro, loguinho está fazendo de uma casa, a moto. E vende pela experiência. Eu lembro que meu primeiro automóvel foi adquirido através de um consórcio, né? Eu trabalhava dentro do banco e aí comprei uma cota de consórcio lá com o gerente. Eu lembro até hoje, ele falou assim, nessa assembleia nós vamos ofertar R$ 4.973,22 de lance. E aí ofertamos no segundo mês e fui contemplado.
E aí comprei o carro e tudo mais. Na época eu tinha acabado de completar a maioridade. E eu lembro que para a turma da igreja, para os meus colegas, eu saí vendendo consórcio e contemplando as... E virou Virou um case. Virou um case, virou uma referência. Aí vendi pro pessoal da igreja, direto me ligava, fulano me indicou que fulano, seu colega comprou um consórcio com vocês. Já mas tava quase criando o próprio grupo de consórcio. Mas eu quero aquele que foi contemplado, é aquele ali que eu quero. E é justamente isso que eu ia falar. Porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês, né? E quem não, né, na minha época que fez os meus 18 anos, acho que 19, que não adquiriu uma moto ou um carro específico de uma empresa, que ela já eu não vou falar aqui, não vou fazer propaganda, né? Começa com essa também. Mas né? Eu adquiri você fazia um consórcio já direcionado para moto ou para o carro naquela, né? Naquela concessionária, vamos supor assim. Então muita gente adquiriu. Então, aí tinha outras que tinha também. Não, mas eu quero lá, porque você foi contemplado lá. Exatamente. Vende pela experiência. Exatamente. O primeiro veículo, a moto, foi adquirida por um consórcio, mas um consórcio específico, que foi da empresa X. Né? Engraçado que isso reflete diretamente nessa incerteza que as pessoas ainda têm sobre o consórcio, né? Precisa ver a prova de alguém próximo para perguntar quanto que você está pagando? Está pagando desde quando? Você já pegou? Conquistou? Exatamente. Com quem que você fechou? Então, assim, o consórcio ainda tem esse ponto, sabe? Querendo ou não, as pessoas têm essa questão, tipo assim, eu vou aplicar meu dinheiro, ok, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Ainda tem isso, né? E essa prova de ver que funciona mesmo, como o Júnior bem falou, virou um case de sucesso, né? Opa, consórcio funciona, quero também. E também, assim, é sempre importante, né, para quem, no caso, vai iniciar um consórcio, verificar sobre a administradora, porque, querendo ou não, como você diz, hoje tem mais de 140 administradores de consórcio. E é sempre importante, né, você estar ali numa empresa sólida, né, onde ela vai ter ali, no caso, toda uma estrutura, né, para conseguir gerir aquele recurso. Porque sempre na liberação do crédito não é o dinheiro que aquela empresa está te liberando, né? É o dinheiro de todo mundo. É o seu próprio dinheiro que está voltando. Outros, justamente. Então, tem que ter uma administradora muito séria para gerir e fazer essa distribuição, né, e tudo mais. Então, é sempre importante, né, verificar ali o histórico da administradora, né, verificar se ela está toda certinha no mercado, né, para não confirmar os resgates, quem já foi contemplado. Ver todo, assim, vai depender muito do objetivo, né, de cada um, essa questão do histórico em si, né, porque tem cliente que às vezes ele entra ali e fala assim, não, eu quero comprar, mas eu não tenho pressa, eu quero fazer ali para, né, quando vir, né, vai vir. E, inclusive, como diz a cliente, nessa época de chuva aqui em Goiânia, né, ela tem uma moto e a gente já tinha conversado, né, sobre o consórcio com ela há um tempo atrás, e, como se diz, ok, né, despertou aquele interesse ali nela, mas não havia fechado. Aí começou a chover demais. Lembrou de Aí ela novo. falou assim, eu preciso... Agora você Preciso. E aí, Rafael, isso aí, manda chuva. Não, vamos fazer, eu quero para amanhã, né? Aí acabou que, como você diz, aí explicando como funciona, aí foi ela entendeu, falou assim, olha, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu não sei quando eu vou sair da minha realidade. Então aqui o que? Eu estou fazendo um compromisso, né? Porque eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero usar isso daí ao meu favor, né? Então aí ela foi e fez. Então, tipo assim, como ela não tinha pressa, não precisava de uma análise mais sistemática. Ainda tinha até a próxima temporada da chuva. Quando chegasse lá, ela ia... E aí, então não precisava de uma análise assim, mais sistemática de grupo, cota, e tudo mais. Agora, o cliente que às vezes ele já tem uma certa urgência, ele tem o recurso, né, ele quer trabalhar ali, né, de forma mais rápida, aí a gente, no caso, já faz um estudo com o cliente, né, para entender qual que é a realidade dele, qual que é o recurso, né, qual que é a capacidade de pagamento dele, né, e a gente vai alocar, né, dentro das cotas disponíveis, porque nesse caso a gente já vai direcionar ele para um grupo que já está em andamento, não para um grupo que vai estar formando. A gente vai estar direcionando ele dentro ali de grupos, né, específicos para a realidade dele, para atingir o objetivo dele o mais rápido possível, né, sempre de forma consultiva, né, entendendo ali o momento e a necessidade dele. E ali, como se diz, buscando as oportunidades, porque querendo ou não, depende da disponibilidade, né, dentro da administradora daquela conta, né? Então a gente estuda a necessidade do cliente
e aí vamos em busca. Depois a gente retorna e fala assim, ó, encontrando, vamos seguir por essa? E aí segue e vai, como se diz, conquistar seu patrimônio. Exatamente, porque o papel consultivo ele é muito importante nesse ponto. Bastante. Porque o cliente ele tem que entender, até muitas vezes nem ele sabe o que ele de fato ele consegue, nem ele sabe o que de fato ele pode trabalhar com o que ele já tem. E a gente, por exemplo, esse caso, né, que você falou do falecimento, se a gente conseguir atender um cliente desse, por exemplo, a gente poderia dar N opções. Um consórcio também seria uma opção para ele, em vida, né? Óbvio. Sim. É porque se ele pudesse ter feito um consórcio, ele poderia usar a carta de crédito contemplada para trocar quitar o saldo devedor do financiamento dele. Então, assim, de todas as formas, a gente precisa conhecer o cliente, a gente conversar com o cliente. Fazer planos a longo prazo. Exatamente. O Rafael acabou de falar, assim, que os clientes a gente levaria para esse ponto ou para aquele ponto. Então, assim, todos os clientes a gente conversa antes. A gente precisa saber. É uma venda muito consultiva. O consórcio tem que ser muito consultivo. Sim. Porque necessidade. não é uma venda, é uma conversa, é um planejamento. Então, por isso que o cliente que a gente consegue atender, consegue manter isso. Porque ele entendeu o que vai ser o projeto, ele entendeu o que ele precisa fazer, ele entendeu o que ele precisa seguir. E muitas vezes adquirir uma cota e depois ele... Rafael, agora acho que a gente dá para fazer daquela outra forma, vamos adquirir outra cota? Então tem cliente que começou com a gente para comprar um carro, mas percebeu que aquele momento era bacana fazer um de imóvel. Depois voltou e fez um de carro. Então, assim... É tudo apresentar possibilidades dentro de um bom planejamento. Porque é um compromisso que ele vai seguir por uma longa data ali, né? O nosso papel hoje é esse, né? Quem só vende hoje não fica no mercado, não. Bem falado recentemente, Júnior, inclusive por uma pessoa da sua equipe. A gente conversando sobre produtos, vendo, falando de seguros, né? No mercado, a equipe do Júnior está aí atuando firme nesse mercado. E a gente falando também aí entrou no assunto de consórcio, consórcio. E aí, eu não vou arriscar o nome porque tava um grupinho, depois eu falo o nome errado aí, e eles me encontram por aí, né? É uma coisa ótima. Ela falou, sim, então já pode ela falou assim, e é difícil... O momento chave da fala dela foi assim, é difícil, né? Porque a pessoa sempre sonhou em ter a casa própria, sempre sonhou, olha só, né? Então... Eu concordo plenamente e essa fala dessa pessoa colabora muito para reafirmar que é o sonho. Era o sonho ter o carro, era o sonho de repente sair do aluguel, é o sonho adquirir você bem lá na frente, um caminhão, rodar um Brasil aí que seja, né? Então... Tem aquela pessoa que vai investir porque ela quer sair do aluguel, quer sair do ônibus, né? Quer ter a liberdade de ter uma moto para poder fazer os seus, né, passeios no final de semana, mas ainda existe aquele ponto, é romântico, mas muito real do sonho. E a pessoa muitas vezes enche a boca para falar. Estou pagando consórcio que eu vou comprar minha moto, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro. E isso possibilita, né? E assim como tem boas histórias, tem histórias ruins também. Muitas vezes de uma venda mal feita, mal explicada. Eu lembro que ainda quando menor de idade, a minha mãe fechou um consórcio com uma empresa que eu não vou falar o nome. E na mesa, assim, ela falou assim, não, porque a gente quer comprar a casa e tem vontade de comprar uma moto, e o cara quer comprar a casa? Não, a gente consegue. A moto, a gente consegue colocar junto no mesmo consórcio, um carro também? Não, vamos fazer por X mil reais. Eu lembro que na época... 250, 300 mil, não sei. Não, mas eu não tenho condições de dar o lance. Não, sorteio eu garanto que em 2 meses a senhora sai com sorteio aí. Pode fazer o compromisso. Aí era lá grande parte da renda. Aí pagou pelos meses que a pessoa prometeu. Chegou na hora e falou, não saiu. Não, quero desistir. Tá bom, então fica na fila agora para receber o valor. Foi uma venda, não foi uma construção. Exatamente. Sim, ele não explicou, ele frustrou o sonho da pessoa. Exatamente, destrói o sonho. É um golpe, não é nem uma venda. Né? Inclusive é legal, mas a pessoa, por exemplo, decretar ali que não, você vai ser contemplado em X espaço. Fizer uma promessa, faz como um exemplo de um vendedor, né? Faz comigo que em 3 meses você já é contemplado. Ele está pensando na venda. E isso é importante porque a gente está falando de sonho.
Você está falando de sonho da pessoa. Pode ser, de repente, um grande empresário que está fazendo apenas para compor patrimônio, para evoluir. Mas muitas vezes a gente está falando do sonho da casa própria, do sonho do veículo, do sonho do primeiro automóvel, do sonho, de repente, da faculdade dos filhos. Já fez, ele já se planejou no período de anos e tudo mais. A gente faz, e nosso acompanhamento, ele é consultivo na venda e depois a gente faz o acompanhamento da cota do cliente também. A gente trabalha na nossa carteira. E aconteceu um fato interessante, que teve um cliente que adquiriu, e ele adquiriu para juntar um dinheiro, né? Vamos supor assim. Ele fez uma carta de crédito de alto, sem objetivo de contemplação. E aí o Rafa acompanhando os grupos e percebeu que o grupo dele estava com a média de lance baixa. Aí falou assim, vamos falar com esse cliente, porque a média de lance está baixa. E a gente pode dar um lance assim, assim, assim. A gente fez uma simulação e mandou para ele. Quando a gente falou com ele, ele falou assim, minha esposa acabou de ganhar, vai ganhar neném agora, semana que vem. Eu tô precisando mesmo trocar o carro. Então, ele se lembrou, Gabriel e a Carol, a gente até fez um vídeo com ele, a gente precisa até divulgar um pouquinho. Porque o caso dele foi muito bom. Eles não estavam nem esperando. Eles estavam esperando, você sorteado mesmo. Mas, de fato, ele tinha um recurso, porque como a gente conseguiu perceber que o grupo dele estava com contemplação baixa, ele tinha recurso suficiente para fazer isso. E mais ainda, ele já tinha o carro quitado, ele fez dinheiro. Porque aí ele usou a parte do dinheiro para poder fazer e vendeu o carro dele. Então chegou o filho, pegou um carro maior, pegou um carro melhor e entrou dinheiro para a família. Isso você está me contando uma história vivida dentro da Pimenta e Nogueira Corretora de Seguros. Exatamente. Então, assim, olha a importância de não só vender, né? Exatamente. Acompanhar, não é? Ali, como se diz, quando a gente acompanha os nossos clientes, né? Então, a gente alinha ali qual que é a expectativa do cliente. Dentro das estratégias, a gente traça ali um espaço de tempo que ele precisa, né? E ali a gente vai fazendo um acompanhamento mensal ali com aquele cliente. Teve uma oportunidade. Vamos falar com o cliente, tá assim, assado, né? Às vezes é o momento dele, né? E aí, tanto... Lembrar do cliente, até lembrar da fala dele quando ele foi contratar, né? A gente faz essa separação. A gente tem um cliente que está para acompanhar, a gente faz isso. Um cliente que ele comprou para investir, um cliente a longo prazo, um cliente a curto prazo. Aquele que tá assim, qualquer coisa você me liga, pelo amor de Deus, né? Que aqueles ansiosos. Aí, mês a mês, a gente consegue, o Rafa faz uns atendimentos, eu faço outros, a gente consegue acompanhar de pertinho esses clientes. Até entregar a chave na mão dele. E aí conquistar junto com eles, né? Onde vocês estão hoje? O escritório, a empresa? Então, nós temos sede própria na cidade empresarial, né? Na Condomínio Cidade, na Avenida Rio Verde. E já tem alguns anos que a gente está ali, a nossa turma. Mas a gente 10 anos, né? Provavelmente, acredito que até mais. Estava na T4. Era, na Santa Efigênia. Mas lá já está fixo uns 10 anos. Quando a gente adquiriu o prédio próprio, a gente está lá desde então. Mas a gente faz muito atendimento presencial também, que a gente pode ir na casa do cliente ou na empresa. Isso desde o cliente que quer adquirir só uma moto, desde aquele empresário que está dentro da empresa. A gente não identifica o cliente pelo que ele vai comprar. A gente identifica pela necessidade de ter aquele compromisso daquela conversa. Através daquela conversa, a gente direciona ele até para outra coisa. Então, eu não vou atender um cliente de 25 mil, não. Dali a gente pode sair com um consórcio maior. Ou pode, né? A maioria também já são nossos clientes. Ou vem pelo consórcio e forma a nossa carteira de seguros. Então, esse tete-a-tete, essa conversa com o cliente, a gente acha de extrema importância. Eu tô porque quase... a gente vai direcionar. Sim. Eu costumo falar que o consórcio ele é para todo mundo ali que tem renda. Então, não necessariamente, ele não vai segmentar ali um público específico. Ele vai ter estratégias diferentes para pessoas diferentes. Então, automaticamente, por exemplo, se às vezes a pessoa está... O objetivo dela é comprar ali o primeiro veículo, uma moto, né? Ou, como se diz, ou às vezes um grande empresário que quer utilizar para investimento, para construção patrimonial, para alavancar recurso, são estratégias diferentes, mas o consórcio ele vai encaixar em todas elas. Só que tem alguns ajustes, né? São grupos diferentes, grupos específicos, né? Então, a pessoa tem renda ali, ela já consegue, no caso, né, tá se planejando para fazer o consórcio, que é natural, né? A partir que, por exemplo, você compra um carro hoje,
daqui X espaço de tempo, você vai querer trocar de carro, você vai querer um melhor. A família aumenta, Mais um né? planejamento. A família aumenta, você precisa de um carro maior, né? Então, nisso daí, como se diz, você já vai, né, fazendo um planejamento para, né, quando chegar lá, você não ficar dependendo do imediatismo, que é o que recorrer a um financiamento e pagar juros. Né? Então, quem se planeja, né, automaticamente, se você antecipa, né, essa situação que vai chegar, né, você consegue, no caso, fazer ali, no caso, uma boa compra, né, trabalhar ali com livro de juros, né, e aí trabalhar o recurso a seu favor. Essa é uma dúvida que as pessoas têm, sabe? Consórcio realmente ele não tem juros? Não tem juros. Não tem juros. Então, se eu entro hoje num grupo, escolho lá uma carteira de crédito, né, de um valor X, é uma certeza, aí bem diferente do financiamento, que aquele valor, Júnior, não haverá alteração. Sim. O valor da carta de crédito ele é corrigido, até porque eu vou comprar um carro hoje que é 50 mil, daqui a 1 ano, 2 anos ele não é 50 mil. Então, a carta de crédito, que é o valor que você contrata, ele é corrigido todos os anos. A cada 12 meses ele é corrigido. IPCA para alto, INCC, mais IPCA, que é a média simples dos dois, no dia imóvel. Então, o valor da carta de crédito ela é corrigida, o seu boleto é corrigido consequentemente, porque você paga o boleto referente ao saldo devedor que você tem da carta de crédito. Mas isso então, foram... a cada 12 meses vou usar situações externas que projetam esse reajuste. São índices financeiros, basicamente, assim como o aluguel, uma conta e outras situações. O que existe dentro, na verdade, que é a taxa administrativa, basicamente o que a administradora recolhe ali para administrar esse valor. Mas quando que é um grupo de pessoas, né? A primeira parcela já está, né? Então, assim, já está somado, quando você começou a pagar o primeiro, já está somado ali a taxa administrativa. Ela é diluída no período todo. Sim. E você já tem um compromisso, né, do valor. Se você entra num grupo de 50 meses ou num grupo de 100 meses, é a mesma taxa administrativa. Você não tem diferença, igual você vai fazer um financiamento, se você pegar em 48 vezes ou 80 vezes, 60 vezes, você tem essa diferença pelo prazo maior diferença. que você está com esse recurso. Quanto mais longo. Exatamente. Enquanto o consórcio, não. A taxa administrativa ela é diluída no plano, independente se é um plano pequeno ou se é um plano maior. Porque ela está diluída em todo o plano. E por isso se fala muito, né? No planejamento financeiro. E é mais uma questão que a gente estava falando sobre o tempo. Desculpa, eu te interrompi. A gente está falando do tempo a seu favor. Sim. Então você entende que quanto mais você como investidor, tá pagando o consórcio e a sua carta de crédito, a sua carta de crédito ela está sendo acrescentada no geral. Então, assim, é como se você estivesse rendendo um dinheiro que você nem tem. Então, se você está fazendo uma carta de crédito hoje de 200, aí daqui 2 anos, 3 anos, ele já vai estar em 220. Ele valorizou 20 mil e você não pagou isso, entendeu? Porque você está sendo a valorização em cima da carta de crédito. Então, o consórcio o tempo todo, o tempo trabalha a seu favor. Quanto maior o prazo que você está ali para utilizar aquela carta, mais vantagem você tem. Mais o recurso. Por isso que se fala que consórcio não é bem para quem está com pressa, né? Ele também. Todo mundo. Depende da situação, da necessidade, do quanto você tem, porque a pressa ela pode ser um fator resolvido no consórcio, desde que atenda requisitos mínimos, seja do lance ou até mesmo do sorteio e tudo mais. É sobre planejamento. É olhar para essa situação, planejar ali junto com o cliente e executar. É porque ele, assim, o consórcio ele vai atender o cliente que tem pressa, só que ele tem que ter o recurso, né, que está dentro daquilo, né, do tempo. O recurso para o lance. A oferta do lance. Porque hoje, assim, para você ter acesso, né, à carta de crédito, só tem 2 formas. Ou você é sorteado, né, ou no caso, você é contemplado através de uma oferta de lance. Sim. A partir que você ofertou o lance ali, né, você ficou ali entre... Você não precisa ser um que vai ofertar o maior lance, mas um dos que vai ofertar um dos maiores lances, né? Vai depender sempre da disponibilidade ali do grupo, né? Do fundo, né? Que foi gerado. Enquanto tem saldo, né? É feita a distribuição lá para os consorciados. Então, às vezes, num grupo ali que contemplou 12 pessoas, vai ter ali a pessoa que contemplou um lance maior, outro menor, né? E como diz, na sequência. Então, ali, por exemplo, se a gente for falar assim para quem tem pressa, vai atender quem tem pressa. Só que ele já tem que entender como que o jogo funciona.
E ele tem que, no caso, disponibilizar o recurso, que é para comprar a sorte dele. Aí geralmente ele já entra, vou falar assim bem claro, ele já entra com estratégia. Sim. O consultor também, já preparou ele. Também o valor de lance que ele vai ofertar não é um valor perdido, porque esse valor retorna para ele. Sim. O valor de lance, na verdade, é para você colocar a mão, entre aspas, um dinheiro na carta, só que você... É para você pagar a sua sorte. Não, mas o que eu falo é, por exemplo, que esteja 10 mil reais de lance. Depois ele vai optar se ele vai diluir no valor da parcela, se ele vai abater na quantidade de parcelas. Então, de certa forma, é um valor, um recurso que ele disponibilizou na entrada para ter acesso à carta ou ao crédito, mas esse valor retornou para ele. Então, não é um valor porque perdido. A oferta de lance, ela é uma intenção de pagamento. Né? Você está ofertando um lance, a partir que ele foi contemplado, aí no caso eles geram ali, no caso, o boleto para você fazer o pagamento do lance, e o que você fez de pagamento, ele abate no seu saldo devedor. Isso. Então, querendo ou não, como se diz, ele não é um valor que você está comprando ali a ordem da fila, né? Você automaticamente está pagando o lance, mas você também está batendo ali já dentro do seu saldo. Nisso ele vai, ou você vai escolher por diminuir o seu prazo, né, e manter ali as parcelas, ou senão você pode manter o prazo, né, um prazo mais longo e pagar parcelas menores. Então o consórcio, ele atendendo ali o imediatista, ele já tem que estar alinhado junto à estratégia. Mas se a gente for falar assim, por exemplo, no perfil ideal, que a ferramenta busca, né, o consórcio com planejamento financeiro, é quem, no caso, está se planejando para fazer essa compra. Porque é muito mais interessante, como se diz, você ter acesso a um recurso sem dispor, né, de ficar pagando ali, no caso, ofertas de lance, né, economicamente falando, até porque dinheiro bom é no seu bolso, né, então, se às vezes você tira um recurso ali, né, para comprar um bem, né, ou às vezes, dependendo da situação, se você não tem tempo, é uma questão, mas se às vezes, por exemplo, você precisa ali de forma imediata, não precisa de forma imediata, você vai, no caso, fazer o consórcio para, quando acontecer, você ter uma alavanca e aí, consequentemente, ter acesso àquele recurso. E aí eu pergunto para vocês, o que faz, Silvana, o que faz com esse cliente imediatista? Volto para a consultoria. Eu gosto de trabalhar com casos para poder, até para quem está assistindo, conseguir entender melhor. A gente já teve um caso também de um cliente imediatista. Tinha um veículo X e precisava trocar um veículo utilitário que seria para trabalho. Então eles buscaram financiamento. Aí eles fizeram conta do que seria o valor do financiamento e eles usariam o carro deles para dar entrada na concessionária para pegar outro veículo. Sim. Então a gente foi até comum hoje em dia. Sim, exatamente. É um cliente imediatista. E aí a gente montou uma estratégia para atender eles, utilizando uma carta que já estava em andamento, que a gente conseguiria ver ali a média de lance de contemplação daquele grupo específico. E volta ao que o Rafael tinha dito. O lance é uma oferta de lance. Você não tem que dispor. Então a gente consegue trabalhar. Eu falei com ela, a gente pode trabalhar, é uma média, não é assertivo, né? Mas não é 100%, mas a gente consegue trabalhar assertivo. Então você me dá alguns meses pra gente buscar isso aí? Dá pra trabalhar 1 mês, 2 meses? E a gente vai ofertar. Mas eu vou ficar sem carro. Falei, de forma nenhuma. A gente vai fazer, a gente vai buscar ofertar o lance e se for contemplado, você vende seu carro. Aí ela foi numa loja, nessas lojas que fazem, sabe, que você leva Vende seu carro em 3 minutos. Vende seu carro. Embora tenha tido toda uma orientação, ela ainda foi na loja. Não, mas ela fazer, sobre a minha orientação. Mas ela saber que valor que eles pegariam o carro dela. Entendi. Porque é o valor do carro dela que a gente trabalharia o lance. Sim. Então, assim, vou levar meu carro e justamente a gente se programa, a gente organiza e o cliente tem que acreditar naquilo. Tá, então valor X. Então a gente consegue trabalhar a oferta de lance no valor X. No primeiro mês a gente conseguiu a contemplação. Ela foi, deixou o carro lá, eles pagaram no dia seguinte. O boleto da contemplação é 2 dias depois, ela pagou o boleto e comprou um carro. E lá mesmo você pegou outro carro. Da Isabela, não lembro se ela pegou no mesmo lugar. Porque ela já buscou outro carro. Então, assim, o carro que ela precisava. Era um cliente imediatista, porque eles precisavam da troca desse veículo. E mesmo assim, a gente fez o quê? As simulações. A gente trabalhou o que você vai dispor e o que é a sua parcela final. Né, vamos falar agora em reais, né? Ela economizou a metade. O valor que ela ia pagar da parcela do financiamento no consórcio, ela está pagando a metade.
Então, assim, é um cliente imediatista que dá pra gente, mas igual o Rafa falou, precisa ter o recurso. O carro deles é desse E uma boa recurso. consultoria, né? Pelo que eu tô vendo aí. É o principal. Foi né? o segredo do negócio, dá certo aí. Porque com isso faz um direcionamento. Exatamente. E A gente tem que ter essa E tira, liberdade e tira a também de pessoa daquele desespero, não é? Porque o falar. imediatista. A pessoa tá errado, sabia? Sim. Porque na concessionária eles iam pegar o carro dela no valor inferior para ela pegar um outro carro. Então, assim, Seria só a entrada do outro, né? seria Não a entrada do outro. o capital que ela utilizou. Exatamente. Eles estavam ali valorizando deles e desvalorizando dela, né? Consequência. Então, assim, o cliente, ele precisa, né? A gente leva uma direção, mas ele tem que ser, ele abre com a gente. Eu tenho o recurso X e... ele precisa se abrir, ele precisa entender que é o especialista que está ali para auxiliar ele naquele objetivo. Então, se porventura, eu vou omitir informação, eu não vou, por exemplo, contribuir com aquilo ali, a gente não consegue fazer um diagnóstico para gerar soluções ali para ele. Então, a gente precisa, no caso, ter uma conversa clara, pautada dentro da realidade dele, dentro do objetivo dele. Então, principalmente, né, a pessoa ela tem que colaborar com isso. A gente tem, no caso, uma dinâmica, né, para conduzir essa entrevista, que é onde a gente consegue, aí, no caso, pegar pontos-chave, né, do cliente para a gente conseguir, no caso, elaborar essas estratégias, né? Mas se o cliente ele não está aberto, às vezes ele só está ali especulando, alguma coisa assim do tipo, às vezes ele vai se frustrar com o produto porque às vezes ele vai estar olhando com uma visão mais por cima. E se às vezes a gente não entender qual que é a necessidade dele, eu não consigo dar solução focada. É quase que, afinal de contas, eu vou falar, o dinheiro é seu, mas me conta aqui. Eu falei que eu tenho 100 mil, mas na hora que dá o lance de 80, ele não tem os 80. é uma relação de Não muita é? confiança, né? Tipo assim, o cliente... Cada um faz a sua parte, né? Na verdade. Exatamente. Eu quero auxiliar ele naquela conquista ali. Para mim é interessante também. Então, por exemplo, se ele também entende que ali é o objetivo dele, né, e que ele vai ter alguém que vai estar correndo por ele ali, né, então, como se diz, nada mais justo de todo mundo ser transparente um com o O outro. cliente tem que ver com bons olhos que ele sendo direcionado para a conquista, diretamente naquele momento, a honestidade do que ele pode, do que ele consegue, vai interferir diretamente na frustração dele lá na frente. Se vai adquirir, se não vai adquirir, né? Então, eu concordo plenamente com você, que ser aberto nesse momento. E assim, Gerando, também tem alguns casos que o cliente ele chega para nós, né, com essa visão de imediatismo. Por exemplo, teve uma cliente nossa do Canadá que ela investe em imóveis aqui no Brasil e ela tinha comprado um apartamento na planta. Só que ela comprou o apartamento na planta há 3 anos atrás. Então, por exemplo, faltava ali cerca de mais ou menos 5, 6 meses, né, para a entrega das chaves. E nesse momento, né, ou a pessoa ela já tem que ter o recurso ali para pagar à vista, ou ela tem que fazer o financiamento, ou ter uma carta de crédito já contemplada, né, para, no caso, fazer a aquisição. Ou às vezes, dependendo, até uma negociação com a consultora, né, tem alguns casos que é possível. Mas como se diz, quando ela foi olhar o financiamento direto com a consultora, ela se assustou, porque as taxas estavam muito altas. Tipo assim, as alternativas que tinha para partir para o financiamento deixou ela, como diz, em choque. E aí, nisso, ela foi buscar outras alternativas. E aí, nisso, ela chegou na gente, né, através de uma outra cliente, onde ela estava conversando. E aí, essa cliente falou assim, olha, fala lá com o Rafa, né, sobre o consórcio, né, às vezes pode te auxiliar, né. E ela chegou para mim com essa ideia de urgência, né? Porque já havia um problema acontecendo, né? Ela já tinha que ter ali aquela solução, né? E aí, na conversa com ela, né, a gente alinhou, falou assim, olha, o consórcio funciona assim, né? A gente vai trazer ali, principalmente a ideia do planejamento, pode ocorrer a contemplação ali dentro desse período de 5 meses, mas só que se porventura não acontecer, você também está pagando algo que é para você, né? E automaticamente, como se diz, ela entendeu que dentro da ferramenta do consórcio, né, ela até falou assim, nossa, eu devia ter feito isso lá atrás. No começo. No início, né? Realmente seria o ideal. Aí ela virou e falou assim, só que o que acontece? Ela não vai parar só nesse imóvel, né? Então ela chegou para mim e falou assim, Rafa, vamos fazer, porque se até os 5 meses der certo, nessa estratégia com os menores, a gente usa, né, para pagar. Mas se não der certo, eu já estou preparada para o meu próximo imóvel. Então, assim, é uma visão que vai no longo prazo.
Já tem um amadurecimento da conquista aí, né? Justamente. Por quê? Porque, por exemplo, se ela entende, né, como que funciona o jogo, quando chegar no próximo imóvel dela, às vezes a contemplação saiu no 6º mês também, por exemplo. Vamos supor, fez lá o financiamento, né? E aí, com mais ou menos uns 5 meses depois, saiu a contemplação. Ela pode usar esse crédito para quitar o financiamento dela, né? Então ela sai de uma dívida mais alta e entra numa dívida mais barata, que é uma opção também, que é possível com um consórcio. No menor prazo, inclusive. Isso, né? Não, reduz o prazo pela metade, né? Então, além de reduzir prazo, reduz valor. E então ela tem essa realidade, mas ela também vai avaliar o momento dela. O que eu sempre gosto de falar é assim, ó, o consórcio é um produto que ele é muito flexível, ele vai atender o seu momento. Hoje você chegou com uma situação, lá na frente, quando você está com a carta em mãos, nós vamos fazer uma reunião pós-contemplação, que nós vamos te dar todos os cenários aqui. E aí você vai escolher o que é melhor para você. Eu quero fazer a venda da carta e, no caso, tem uma lucratividade sobre o ágio. Eu quero comprar outro imóvel, deixa aquele lá do jeito que tá, já foi feito, né? Eu não vou quitar ele agora não, vou comprar outro, né? Surge a questão da oportunidade. Às vezes teve uma oportunidade ali, ela já está com o recurso pronto. E aí, no caso, faz aquisição de novo imóvel, aluga, põe um inquilino para pagar. Isso ela faz uma alavanca. E o patrimônio está crescendo. Só crescendo. Antes de me encontrar com vocês, conversei com algumas pessoas e fiz um breve levantamento, né? Para poder entender o que essas pessoas, quais eram as dúvidas que elas estavam pensando ou muito assim, sem conhecer nada sobre o consórcio, né? E aí eu tenho 2 perguntas aqui que foram assim mais repetitivas, tá bom? Vou ler aqui para vocês. A primeira pergunta é: o que diferencia uma contemplação no curto, médio e longo prazo dentro de um consórcio? O que diferencia esses prazos? Acredito que a pessoa estava pensando assim, qual que é a diferença entre eu receber primeiro, receber no meio, receber depois? O que isso interfere na minha carta? O que é... E, inclusive, conversando um pouquinho a mais, ela se aprofundou mais e me perguntou, é melhor pegar primeiro, pegar no meio, receber lá no final? Qual é o melhor momento? Você sabe, Girlene? Eu falei assim, eu não sei, mas nós vamos descobrir numa gravação de episódio hoje. Então, vou direcionar para você, Júnior. Existe, assim, um melhor momento para essa pessoa? Eu vou entrar em contato agora e eu vou fechar um consórcio. E eu quero saber, existe diferença entre ser contemplado primeiro, ser contemplado no meio ou depois? Existe algum tipo de diferença ou não? Se ela não tem esse imediatismo, se é apenas um levantamento de capital, de recurso financeiro, teoricamente, se ela pegou o valor agora, ou se ela pegou o valor no final, ela já está honrando com esse compromisso. E tem também algo que a Silvana falou, que é o rendimento ali dos índices. Então, quanto mais tempo ela ficou, ela foi também acumulando. Se a gente tem do outro lado uma pessoa imediatista, por exemplo, no automóvel, esse fator, de certa forma, ele é um pouco invertido, porque se eu peguei o bem agora, no momento, o valor eu continuo pagando, só que o bem ele foi desvalorizando. Então, no meu ponto de vista, quando a gente fala principalmente de imóvel, quanto mais eu for ali adquirindo o pagamento das parcelas... Quanto mais calma eu tiver na contemplação. Exatamente, eu teria ali, de repente, um rendimento maior em cima, Júnior, mas os índices não são tão aproximados como, por exemplo, de um investimento financeiro. Mas a gente está falando de uma pessoa com aquela realidade de planejamento de consórcio. É claro, se a gente for falar de outros investimentos financeiros, CDB e tudo mais, de repente a aplicação financeira para aquele investimento seria uma outra realidade. Mas trazendo especificamente para o consórcio, meu ponto de vista é esse. A gente voltaria... Eu acho que mais depende da forma como ela vai utilizar esse crédito. Né? Porque se ela utilizar esse crédito para ele trabalhar para ela, o que ela vai ter de... Está falando assim que ele manter mais, porque se ela utilizou o recurso no início, ela vai pagar o boleto da correção, mas ela não pegou a correção. Mas se ela pegou aquele crédito, ela fez investiu de alguma forma, né? De uma forma que ele vai pagar a parcela, ela ganhou também. Ela até, então, assim, eu vou trazer 2 informações para vocês. Tudo depende da forma como a gente vai, como ela vai utilizar aquele crédito. Primeiro é um carro, que ela me confidencializou que é um carro, e depois ela acabou trazendo como exemplo aqueles consórcios
consórcios. Não sei se vocês já entraram em alguns, já entrei em alguns. Sabe aqueles consórcios que um Entre grupo nós, cria? assim. Fala assim. Consórcio. E aí sempre tem aquela coisa que lá o último recebe mais. Exatamente. Porque ele esperou mais tempo. Mas depende do que ele fez com o valor. Porque se de repente a necessidade dela, eu preciso comprar um carro para trabalhar com esse veículo. Então esse veículo ele vai me trazer renda. Exatamente. Quanto antes eu pegar, melhor é, porque ele vai trazer renda para mim. Agora não. Eu estou fazendo um consórcio simplesmente para juntar um dinheiro, porque daqui um ano eu quero fazer uma viagem, eu vou utilizar o valor desse consórcio. É claro que, de repente, se ela deixar para o final... Porque imaginemos que ela foi contemplada, ela não buscou essa contemplação. Então, ela não dispôs de recurso nenhum para buscar. Então, a forma como ela utilizou, que vai dar... que na verdade, qualquer momento é vantagem. Não é só sobre a questão do... Porque se ela tem o veículo crédito, já... é o que você faz com esse crédito. Exatamente. É o destino que você dá. Na verdade, só se torna investimento isso. Porque, por exemplo, o consórcio em si não é uma ferramenta de investimento. Se a gente for falar na essência, não é. Só que, por exemplo, o que você faz com esse recurso, né, no caso... O plano que você tem para ele seria isto? Exato. A execução mesmo. Na hora, por exemplo, você tem a contemplação, o que você faz com o recurso pode se tornar um investimento. Então, é uma ferramenta, né, onde você utiliza ali para, por exemplo, eu fiz ali a compra, o meu intuito, às vezes, nem é comprar um bem. E só que eu fui contemplado bem antes do prazo, eu fui contemplado ali no início. Né? Então, tem um mercado muito carente que vai lá e tem interesse em comprar a sua carta. Já contemplada, inclusive com alocado um valor em cima onde você vai ter um retorno financeiro. Justamente, aí se tornou um investimento. E tem muita gente que utiliza nesse formato. Às vezes o intuito dela não é nem comprar um carro lá, não é nem comprar um imóvel. Ela vai utilizar para ter uma possibilidade de retorno que rende muito mais aí do que uma renda fixa. Então a venda do ágio ali, a pessoa vende, tem uma lucratividade, ela passa a ter uma alavanca financeira. E tem cliente, por exemplo, né, voltando na questão do curto, médio e longo prazo, eu entendo que é bom em todas as etapas. Tipo assim, o cliente que fez e contemplou no começo, é bom para ele, o cliente que fez no meio também é bom, que fez no final também. Só que cada um vai ter ali, no caso, cenários, né, para avaliar. Por exemplo, o cliente que às vezes ele contemplou ali no início, né, ele já vai comprar o imóvel dele ali, já vai começar a fazer dinheiro, já vai colocar para alugar, já vai ter renda, né, e tudo mais, já vai começar a contar com a valorização do imóvel. Né? E o cliente ali, por exemplo, que ele já está lá no final, né, ficou ali entre os últimos para ser contemplado, para ele também é bom, porque no final das contas ele vai pegar mais do que ele pagou. Por conta das correções, o valor dele vai ser maior do que ele pagou. Então também o índice de correção, inclusive eu acredito que seja necessário por conta disso, que é justamente para compensar quem está ficando ali no final. Então seu investimento se torna maior que o que você está pagando ali. Né? Então, e quando a gente vai falar assim, mas aí nisso eu perco a oportunidade, porque o imóvel que está hoje vale 300 mil, amanhã vale 400 mil. Mas só que a gente tem que entender que trabalhar a carta de crédito, você vai estar comprando imóvel, porque o imóvel há 10 anos atrás, no passado, era um valor, né? Então, há 10 anos valorizava, hoje valoriza, e amanhã também vai valorizar, no futuro também vai valorizar daqui a 10 anos. Então, não é algo, por exemplo, que você tem, né, no caso desse prejuízo, você está fazendo ali de forma sistemática para ter acesso ao crédito. A partir que você tem acesso ao crédito, você vai definir as oportunidades ali, no caso, e aproveitar elas. Então, eu imagino que seja bom em todos os momentos. Né? Ótimo, respondido aí. Ela vai acompanhar esse episódio. Agora fecha o consórcio. Agora fecha o consórcio. E a outra dúvida que foi bem frequente é: o que acontece se eu desistir do consórcio? Em alguma situação da minha vida, me levou para outros cenários, né? Como que é cuidado dessa... Vou dar um exemplo, ela não me deu uma condição, mas vou criar uma aqui. De repente, estou num consórcio por uma necessidade particular, minha renda foi comprometida em outro campo da minha vida. O que acontece com essa pessoa que estava ali empenhada no consórcio? Existe uma desistência, um cancelamento? Como que acontece? O cliente, às vezes, quando vem com essa pergunta, a gente já fala assim, você já vai casar pensando no divórcio, né? Casa não. Às vezes já tá chegando com um sonho meio assim fraco, né? Mas pode ser uma dúvida pertinente. Mas é uma realidade. Sim. Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com a variável do tempo, e no tempo pode acontecer várias coisas, né? Então,
você mencionou um emprego, às vezes uma doença, alguma coisa, então isso daí muda todo o planejamento. Sim. Mas isso assim, não ligado diretamente só ao consórcio. Qualquer forma de pagamento, se você também tem um financiamento, você deixa de pagar, eles também, no caso, vão tomar seu imóvel. Se você, por exemplo, mora de aluguel e você deixa de pagar, você também, no caso, o pessoal vai entrar com ordem de despejo, né? E no consórcio também, da mesma forma, é um compromisso ali que você está fazendo, né? Então, a partir que acontece, né? Eu costumo dizer assim, que o cancelamento é a única forma que você perde dinheiro no consórcio, tá? Porque, por exemplo, ali você está investindo ali seu recurso ao longo do tempo, visando a conquista daquele patrimônio. Sim. A partir que você, né, no caso, vai lá e cancela ele, ali você começa a perder o dinheiro. Porque você deixa de ter a oportunidade, né, futura, mas também, no caso, é aplicada ali uma taxa de cancelamento, né, e as administradoras, no geral, elas vão cobrar ali uma taxa proporcional ao que foi pago, né. Só que ali é um recurso seu, né, não é um recurso que a administradora, no caso, que está disponibilizando para você. Ele é um recurso que é seu. Então, é descontado essas taxas, mas tudo que, no caso, é gerado ali, eles fazem depois a devolução desse proporcional para você. Aí a questão da devolução já vai depender da forma do contrato, né? Porque tem algumas administradoras que faz o sorteio dessas cotas canceladas, aí no mesmo formato, né? Para quem está adimplente vai participar do sorteio para ter a liberação da carta de crédito, e quem está cancelado para a liberação desse recurso. Ou, né, o prazo máximo para isso é até o final do grupo. Né? Aí quando finaliza o grupo, aí é feito a distribuição ali do que foi pago. Nada que uma boa consultoria de repente não resolva. Porque, sim, porque às vezes a pessoa pensa assim, não sei se é o caso dela, né? De repente eu corto o consórcio, né? Corta o consórcio, porque eu nem tava querendo carro agora, entendeu? Então, de repente, aquela decisão da pessoa não é nem pautada num planejamento, de perceber quais são. De repente é melhor, né, Júnior, cancelar a Netflix. Sim, é questão de prioridade, o stream, né? De prioridades, né? Ou você pode também vender para alguém, você pode transferir a sua cota para alguém. É possível? Exatamente. Olha. Então, assim, enquanto o cliente ele já vem com essa, é óbvio que a gente vai levar ele para ele não perder, para que ele alcance o primeiro plano dele, né? Um trabalho de conscientização até, né? Porque, querendo ou não, às vezes o cliente desabafa a situação com você e a gente... porque aconteceu isso, né? Olha, você lembra quando a gente conversou? Até porque dinheiro tem que ter racional. O seu sonho era esse. Então, como diz, o que você pode fazer para continuar, para você ter esse sonho? Não abandonar. Muitas das vezes, por exemplo, numa situação, né, igual perder um emprego, alguma coisa, aí entra a questão da reserva de emergência. Por isso que ela é tão importante. Né? A pessoa ela tá alinhada ali, porque isso aí ela vai suprir nesse período. Vai arrumar outro emprego, né? Ela vai procurar outro emprego. E aí, quando, por exemplo, acontece, aí entra a questão de inflação, às vezes a renda dela diminui, né? Vários fatores que podem acontecer. Quando a gente vai falar assim na questão financeira mesmo, de educação financeira, a pessoa ela tem dois caminhos, né? Ou ela tem que, no caso, diminuir o padrão de vida dela, né? Que é justamente quando diz ela vai manter a renda, só que como hoje tudo mais caro, ela não tem o mesmo poder de compra. Então ela diminui o padrão, às vezes troca uma marca A por uma marca B, né? E consequentemente passa, né, a liberar um pouco mais desse recurso. Ou no caso ela vai ter que, no caso, criar uma renda extra, né? Fazer às vezes uma atividade, por exemplo, vender algum doce, né? Trabalhar de Uber, enfim, como diz, ter uma fonte de renda extra para complementar essa diferença. Eu não quero abaixar o meu padrão de vida. Então, automaticamente, você tem que, no caso, se ajustar a isso. Ou você escolhe abaixar, ou senão você aumenta sua fonte de renda. Aí a gente roda, Júnior, e ainda volta pro ponto da educação financeira. Volta, ainda entra pautado. É quase como se o consultor, a pessoa que está ali com as informações relacionadas ao consórcio, chegasse até a minha vida como um descobridor de oportunidades financeiras. E é um professor, porque a educação financeira, ela tem, né? Eu tenho que ter na minha casa, eu passo para os meus filhos, mas se não tem, nesse momento da conversa, eu que tenho a função aqui de estar ajudando ela a planejar, eu posso ser um professor para ela, porque muitas vezes ela não tem essa consciência. Então, talvez se você
alterar, diminuir o valor da carta de crédito. Tem alguns casos que pode diminuir o valor da carta de crédito. Você hoje você está um pouquinho mais apertado, então a parcela está pesando no seu bolso. Vamos diminuir. Outra, já iniciar ali de repente com redutor, algo numa previsão um pouco diferente. Já iniciar num grupo que já mas tem além disso, você faz o downgrade da carta, né? E automaticamente você reduz. Voltou, né, Silvana? Conseguiu outro emprego. Vamos aumentar. Aí pronto. Então tem 3 meses. 3 meses vai ser cancelado. Vamos aguardar, talvez no próximo mês você já vai voltar ao Só não desiste dessa conquista. Corretor, consultor, professor, psicólogo, orientador, educador financeiro, tá recebendo pouco, né? A gente ora também, a gente ora também e as coisas vão encaminhando. Então, assim, o último caso é deixar o cancelamento. Em último caso. Sim. Porque é uma frustração. Entendi totalmente então, agora. você pode transferir para alguém. É uma carta boa? Para você era bom? Então, vai ser bom para um parente seu, para um amigo seu. Eu posso diminuir a cota, entrar numa cota menor. É a mesma cota. Você pode reduzir em alguns casos, não são todos. Em alguns casos, você pode reduzir o valor da cota, que vai reduzir o valor da sua parcela. Então, aí depois melhorou, vamos voltar a aumentar esse valor do crédito. Vai fazer uma readequação para aquele período específico ali, né? Aí, então, pode transferir para alguém. Vamos transferir para alguém e a pessoa vai combinar a parte daquele valor que ela tinha pago. Talvez até uma forma de entrar algum recurso para ela ali que ela não estava aguardando. E em último caso, aconteceu com o cancelamento. E mesmo quando estiver próximo do cancelamento, a gente consegue, seguindo algumas regras, a gente também consegue reativar essa carta, fazer esses valores que ela deixou de pagar, a gente consegue buscar um acordo. Então, assim, em último caso, a gente fala para o cliente que ele vai cancelar. Em último caso, a gente busca alternativas para ele manter essa... E é interessante que nisso aí vocês acabam tendo que perceber e quase assim, falar assim, me conta a sua vida, você está gastando seu dinheiro, qual é a sua urgência financeira agora que está levando você para essa decisão? É emocional? É porque realmente houve um corte de renda? Alguém que agregava... Às vezes é só o medo. Nem diminui o recurso, mas já está com medo. Já pensa, então, esse aqui como não está na minha base ali da sobrevivência, o consórcio vai... E na verdade não né? E as pessoas contam? O consórcio não é supérfluo, a gente tem que entender isso. Que supérfluo a gente corta. O consórcio não é supérfluo. Ele faz parte de muita coisa. O iFood a gente deixa de pedir todo final de semana, né? Uma viagem que estava programada. Então, assim. Em gasto de iFood, você consegue pagar a parcela do imóvel. E na verdade, se ele está atrelado ao sonho, o sonho muitas vezes ele é maior do que tudo isso. Ele é mais importante. Por isso que o início ele precisa ser muito bem alinhado. Eu sempre falo que fazer por fazer não é a melhor opção. Fazer sem ter, de repente, ali uma conta feita em casa com a família, um provisionamento financeiro também não é uma opção, justamente olhando para o médio e longo prazo, que é um compromisso financeiro que você vai fazer todos os meses. Isso precisa ter consciência. Construção de patrimônio, você sabe, né, Júlio? Não acontece da noite. Exatamente. A gente não constrói grandes impérios ali e fala assim, amanhã eu quero e pronto. Não, tem uma estrutura ali que tem que seguir, né? Então, automaticamente, como eu disse, novamente, voltar ao conceito ali de educação financeira e usar o consórcio como ferramenta para isso. Quando a gente vai falar em relação ao uso, né, por exemplo, da carta de crédito, o cliente, ele, hoje em dia, voltando à questão do investimento, né? O cliente ele pode estar utilizando a carta de crédito para 3 tipos comuns de alavancagem que a gente trabalha hoje, né? Que é uma alavancagem financeira, que é quando ele trabalha a contemplação, vende a carta e tem uma lucratividade, porque o investimento ele tem que gerar retorno. E isso, assim, a gente sempre tenta alertar o cliente muito que para investimento, a carta de imóvel é o mais indicado. Para automóvel não, por conta a não ser que ele vai utilizar para automóvel para comprar um carro de serviço que vai gerar renda, né? Que seja algo mais imediato, né? Alguma coisa assim do tipo e consequentemente vai ter retorno. Mas quando a gente vai usar o consórcio, né, ligado diretamente a essa questão de investimento, né, então a carta de imóveis são as mais indicadas. E aí o cliente ele vai ter 3, né, no caso, formas de alavancagem, a alavancagem financeira, patrimonial ou por aplicação, né? Então na financeira ele faz a venda, ganha ali o retorno sobre o ágio, né? A patrimonial ela compra o imóvel e o inquilino paga, e ainda tem uma terceira opção, que às vezes essa pessoa que foi contemplada, ela investiu ali, por exemplo, 20 mil reais, mas ela foi contemplada numa carta de 300 mil. E aí ela não faz o resgate dessa carta, não vende ela, né? E no caso vai trabalhar ela a favor dela.
esse recurso automaticamente ele tem que ser aplicado. Então as administradoras aplicam, né, no caso da renda fixa, e aí toda essa rentabilidade vai sendo somada para o cliente sobre o valor total da carta. Então tem muito cliente que às vezes fala assim, não, eu gastei 20 mil, se eu tivesse colocado uma renda fixa, estaria rendendo ali para mim, né, mais ou menos ali, hoje a Selic do jeito que está, 1% ao mês, né? Então estaria rendendo ali para mim cerca de R$2.000 todos os meses. E aí perdão, 200 reais, né? 200 reais todos os meses. Então, por exemplo, se ele vai olhar por essa ótica, ele gastou 20 mil, ele está deixando de ganhar 200 mil ali, mas ele teve a contemplação, teve uma alavanca de recurso que hoje ele ganha sobre os 300 mil reais. Então, aí nisso já entra ali na faixa de 3 mil reais para ele todos os meses acrescentado. Qual que é a situação? Não tem liquidez, né? Ali, no caso, vai sendo sempre acrescentado ao valor da sua carta, né? E a partir, por exemplo, que você vai resgatar daqui 10 meses, por exemplo, você já não pega 300 mil mais, você já vai estar pegando ali, no caso, 330. Né? Então, é uma forma também de alavancar recurso. Né? Teria uma quarta aí, que seria a oportunidade, né? De repente, uma carta contemplada pode trazer uma oportunidade de um outro negócio. É isso que eu ia falar, que fusão, a carta né? contemplada é um dinheiro na mão. Então, Sim. se chegou contemplou, eu tenho que contemplar, eu tenho que buscar logo bem, não tem, você não tem que ter pressa. Já é seu, já está ali na seu, sua mão, a né? carta é sua, então você pode buscar a oportunidade de adquirir um Te bem. dá poder de comprar a vista, né? Então, você tem a Então, carta de crédito ali, você pode negociar. A poder de barganha é seu, né? Exatamente, legal. Este assunto, por mim, continuava mais umas 2 horas. Hoje vocês me trouxeram aqui informações de educação financeira, como aplicar bem aquele dinheiro que está ali de repente indo para gastos que não está construindo nada. Nos trouxeram orientações sobre carta de crédito, como que é o resgate, quais são os benefícios, serve para imediatista, não serve. Foi uma aula que vocês nos deram aqui hoje, bastante. Confesso até para vocês que algumas informações, embora esteja um pouco inserida aí, tem inclusive aqui o Júnior como um ótimo professor no segmento de consórcio, mas algumas descobertas aqui para mim foram novidades. Vai até fechar um consórcio com a Vou até gente fechar agora, um consórcio. Vou até fechar um consórcio. A Gilene fecha com a gente e a pessoa que nós esclarecemos a dúvida fecha com vocês. A gente organiza. E aí eu puxo agora para você que nos assistiu até agora. Mesmo com essa aula, esquecemos algo? Não falei algo que você tem dúvida, porque já está dentro dos 12 milhões, já faz parte de um consórcio, ou está pensando em conquistar entrar em uma carteira? Coloca aí nos comentários, vamos continuar esse papo aí, esclarecendo as suas dúvidas ainda sobre consórcio, tá bom? Esse assunto não morre aqui não, tá bom? Se você ficou até agora e ainda tem alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai lá responder para vocês. E digo mais, colocarei lá no final como encontrar o Rafael. Perceberam que o Rafael vai cuidar e praticamente colocar num direcionamento. Você vai encontrar a Silvânia lá também, vai encontrar a Alfa Proteções, com certeza, à frente aí também de vários negócios, várias soluções financeiras, né, Júnior? Então coloca nos comentários, ficou com dúvida ainda? Ou ainda tem algo relacionado a um consórcio que você participa? Conta pra nós aí, tá bom? Que a gente vai explicar pra vocês como que vou falar uma palavra que eu falo com frequência, como que esse rolê funciona. A gente vai contar aí pra vocês. Júnior, muito obrigada novamente pela sua participação. Sempre uma aula. Uma honra estar aqui com você. Imagina, agradeço demais. Rafael, obrigada pela sua participação. Espero te ver. Primeira vez, vocês que me acompanham sabem, né? Mas eu espero trazer o Rafael para outros bate-papos, viu, Rafael? Várias vezes a gente convidou, né? Não, Rafael, nós formamos juntos no curso de corretor. Mesmo? Não falta oportunidade pra gente conversar aqui agora. Então, e tem muito quando eu assunto pra não rolar. conseguir carregar o Rafael, eu trago você que você carrega o Rafael. E aí vem todo mundo. Silvânia, muito obrigada. Eu sou assim uma puxa-saco de mulheres, sabe? Então é sempre um prazer ver uma mulher numa posição de conhecimento, dissertar, entender do assunto. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Te espero outras vezes também. Vamos marcar aí outros assuntos, não só consórcio, vocês estão inseridos no segmento de seguros, né?
Então espero vocês novamente para outros bate-papos, outras descobertas para você que tá aí nos acompanhando, tá bom? Achou difícil? Foi nada, gente, foi facinho, tá bom? Outros assuntos, outros temas, com certeza eu espero vocês aqui comigo, tá bom? Eu já tenho muitos anos no mercado, né? Sim. 17 anos. Eu já tenho um pouquinho mais e a gente tem se complementado nesses atendimentos, né? Nós somos sócios na Pimenta Nogueira, acho que a gente não falou no início, né? Na Pimenta Nogueira nós somos os proprietários e a gente tem juntado aí os conhecimentos, né? Rafael, novinho desse jeito, você tem mais tempo de seguros do que... Tem mais da metade de vida aí, né? Mais da metade. Júnior, não termina esse episódio entregando a idade, não. Não, mas eu estou falando do ponto contigo. De experiência, maturidade. Seguro porque sem seguro, sabe? Seguro que é de vida. Eu comecei a trabalhar no ramo, como se diz, com 14 anos. Né? Então, passei ali por vários departamentos, né? E então, assim, acaba que a gente conhece ali desde a época como... Desde quando era mato, né, Rafael? Nossa. Vamos falar desde quando era o bisquete da mato. seguradora para atualizar o sistema. Eu tenho certeza que você já está aí pensando, então traz o Rafael de novo, Gilene. A gente precisa ouvir o Rafael. Vou trazer, nem que seja amarrado, gente, mas na próxima o Rafael tá aí de novo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Sempre lembrando que esse papo não é entre 4 pessoas, é com você que tá aí, tá bom? Antes de terminar e cuidar da vida, curte esse vídeo, comenta, compartilha com quem você gosta, com quem não gosta também, tá tudo certo. Aquele seu amigo que estava pensando, será que consórcio? Será que será? Manda esse episódio para ele hoje mesmo. Olha aqui, ó, aquele assunto do consórcio. Manda para ele que eu agradeço, tá bom? Que você fique bem, que a família fique bem e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!